Pessoal do céu, eu acho que eu nunca passei uma vergonha tão grande como eu passei hoje com esse resultado do Santos. Eu acho que não foi só eu, né? Acho que todo mundo que foi assistir o jogo do Santos, mais de 54 mil pessoas sofreram um vexame muito grande na história do time do Santos, cara. Eu demorei um pouco para fazer o vídeo, até porque não tem muita coisa para a gente falar. Esperei um pouquinho mais sobre as coisas que iriam acontecer no time do Santos, e obviamente que o Kleber Xavier, professor Kleber Xavier, foi demitido do Santos, não tinha para onde correr. Mas uma coisa que ninguém ainda soube explicar, estava olhando, melhor dizendo, o Lucas Mussetti falando no seu conteúdo, no pós-jogo. Vi também a Gabriela Brino, que terminou uma live agora há pouco, mas ela vai conversar com todo mundo no Instagram, indo de São Paulo para Santos. Prometeu fazer uma live, né? Mas, cara, que coisa horrível o Santos, cara, perder de 6-0 de um time que não estava ganhando de ninguém, que não fazia gol em ninguém. O time do Santos tem, assim, o prazer de, além de humilhar os torcedores, ele é um estraga prazer, né? Por que eu falo isso? Porque tudo bem que existia um clima que eu desconfiava que estava além da conta, mas, cara, um clima propício, uma tarde espetacular, os familiares foram, o estádio lotado, todo mundo ali de branco, aquela coisa maravilhosa, e o Santos me dá esse vexame. Você sabe que mim, assim, além da derrota, além de não querer ver nunca mais esse professor Kleber Xavier, e também até o presidente do time do Santos, que também é muito, mas muito culpado por isso que está acontecendo, são os jogadores do time do Santos. Depois, no final da partida, não senti absolutamente nada. Aí você vem falar para mim, poxa, mas o Neymar chorou no final do jogo. Mas o Neymar também não jogou nada, pessoal. Mas é aquela coisa de a cereja no bolo que está muito ruim. Não sei se vocês conseguiram entender. Porque pode fazer o que for, pode falar o que for, pode ter a semana de treinamento que for. Essas duas últimas partidas contra o time do Juventude, que o Santos não jogou bem no Morumbi, depois foi jogar fora de casa contra o time do Cruzeiro, e surpreendentemente o Santos venceu de virada, né, um time que estava na segunda posição dentro dessa competição, um dos melhores times do campeonato até o presente momento. Era ilusório, e nós já falávamos a respeito disso, cara. Agora, a gente pegar um jogo que nem hoje, que o Santos tinha tudo para ganhar, toma os gols que tomou, perde gols que não deveria perder, né? O Santos foi tomando gols um atrás do outro em 15 minutos no segundo tempo, e a gente não conseguia entender o que estava acontecendo. Coitado do Brazão, que ainda tentou salvar o time do Santos. Os jogadores do Santos não conseguiam fazer nenhuma intervenção ali de falta ou coisa parecida. Agora, já começou errado desde o princípio. O professor Kleber Xavier, como sempre, estraga prazeres, escalou o time mal e porcamente. Como que vai? Ah, mas o time do Vasco é um time que não ganhava de ninguém, que todos os jogos estava sofrendo gols. E por que o Santos não conseguiu fazer gol? Porque o jeito que é escalado o time, colocando jogadores que não era para colocar, dando confiança em jogadores que não estão nem aí para o time do Santos, que não sabe o que é o peso dessa camisa, não tem possibilidade alguma de dar certo, cara. Já estava previsto que isso iria acontecer. Os torcedores que encheram o estádio, que fizeram o seu papel, na verdade só passou vergonha. E a gente que estava assistindo por televisão, ficou a mesma coisa. Então, quando começou a tomar o primeiro, o segundo, o terceiro, tomou o terceiro gol, já tinha gente saindo do estádio, para você ter uma ideia. Porque quem estava vendo e quem estava assistindo o jogo pela televisão, vinha que o Santos não tinha absolutamente nenhum tipo de reação. E a maneira que aconteceu depois da partida, os jogadores, a impressão que deu que eles não sentiram absolutamente nada. E você, torcedor santista, que gasta o seu tempo, que viajou o Brasil inteiro praticamente, que ficou em hotel, que saiu do interior paulista, que saiu de outros estados, que foi lá assistir o jogo, prestigiou, né? Aqueles torcedores de fato, de verdade, que tiveram a primeira oportunidade de assistir a primeira partida do Santos Futebol Clube no ano porque é no Morumbi, foram lá e teve esse vexame. Não tinha porquê
o Santos se estender tanto e se prolongar e não mandar embora esse técnico que aí está. Mas Vargas, o técnico, não é o único culpado, mas ele que foi o representante do presidente dentro de campo. E a gente não tem mais que continuar com ele. Agora o que está sendo esquisito é a comissão técnica dele ser mantida. O Matheus Bach, o filho do Tite, ser mantido. O próprio preparador físico, que já estava lá, vamos dizer assim. Aí a pergunta que não quer calar, o Tite vai vir. Já falaram para a Gabriela Abrino, na live que ela estava fazendo agora há pouco, que não tem nenhuma possibilidade do Tite assumir o time do Santos. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora não vai ter nenhum tipo de comentário. O Alexandre Matos, que deu um pronunciamento lá, falou alguma coisinha e tudo mais, né? Veio lá com uma outra. Meu Deus do céu, gente. É o presidente que tem que falar. O presidente que tem que justificar. Aquela entrevista, aquela sabatina que todo mundo está falando lá na torcida jovem, lá parecia que aquelas perguntas, eu duvido o presidente do time do Santos for numa emissora séria. E aí a gente não vê viés nenhum e não ser, por exemplo, dentro da própria emissora dele, ou em algum canal com tanta relevância, por exemplo, o Sormani, ou de repente outras pessoas, né? Ou até mesmo, como é que chama? Até esqueço o nome da pessoa. O Wagner Frederico, de repente dá uma entrevista exclusiva para essas pessoas, mas não ficar com medo de fazer perguntas e direto na ferida. Mas a gente não vê isso. E o Santos sendo humilhado. O Santos sendo os torcedores do Santos vendo esse um dos piores vexames da vida de um torcedor pode ter. E ainda não aconteceu absolutamente nada. Cara, 6-0. Com 54 mil pessoas vendo esse vexame, TV aberta para o mundo inteiro. E o torcedor santista começava a ver gol atrás, e tudo gol igual, né, cara? Na saída do goleiro Brazão, a zaga, o tipo de escalação que foi colocado para o Santos jogar com apenas 2 meio-campistas, porque você que tá ligado aqui no meu canal, eu tô cansado de falar que o Neymar é um craque, mas ele não marca ninguém. O Bom Tempo, ele precisa ser ajudado, porque o Zé Rafael, na partida anterior, entrou no segundo tempo, mas ele não era titular, embora eu acho que ele tem que ser titular do time do Santos. Mas, cara, ajeita o meio de campo, para com esses negócios de ficar colocando extremo, para poder acompanhar a lateral. Preenche o meio de campo, coloca 2 lá na frente, tira aquele Tiquinho Soares, que pelo amor de Deus, cara, o cara ruim pra caramba, não serve para absolutamente nada. Só me recordo do futebol dele, na melhor fase dele na carreira aqui no Brasil, que foi no Botafogo lá em 2023. 2024 foi ruim, 2022, melhor dizendo. Que acabou, cara, o futebol dele, lento, não faz nenhum tipo de marcação, não atrapalha, não ajuda. E esse tipo de jogador que o Cléber Xavier vai lá na escala como titular. Cara, coloca jogadores dinâmicos, preenche o meio de campo, dá liberdade pro Neymar. Ah, mas o Neymar não serve para jogar como falso 9. E quem diz que ele é 9 ali na frente, cara pálida? Ele não fica nem no meio muitas vezes. Tem que deixar ele solto, sem se preocupar com a marcação. Coloca um atacante para jogar com ele, pode até ser o Guilherme, sei lá, Cabadeiro na outra ponta. Mas tirou o Roleiser, uma das principais peças do time do Santos. Não tem capacidade de colocar um jogador onde ele pode render cada vez mais ali dentro de campo. E aí as coisas tendem a não dar certo. Foi o que aconteceu hoje. Então você vai ver todos os vídeos que falam a respeito do Santos, todos os meus amigos, todos os influenciadores, todos aqueles que cobrem o Santos no dia a dia, falam da mesma forma. Ainda eu tô calmo, porque eu vi que não adianta, cara, você ficar se espernando, o dia vai continuar, a semana vai ser a mesma coisa, você vai ter que pagar suas contas. Só que a gente vem aqui porque a gente gosta do Santos e que achava de uma certa forma, se o Santos vencesse, ia ultrapassar o Sport Clube Corinthians Paulista, ia ficar cada vez mais longe da zona do desconforto, mas o Santos estacionou lá, não está nesse momento na zona do rebaixamento. Mas eu vou falar um negócio para você, que coisa horrível esse futebol que o Santos apresentou hoje, cara. Foi humilhado dentro dos seus domínios. Não pode.
Olha, pessoal, vou falar um negócio para você. Essa foi uma das piores derrotas de um time de futebol jogando dentro de casa. Eu tenho absoluta certeza disso. E o time do Santos não sentiu, cara. Ah, a gente viu o Neymar sair chorando lá. Eu quero ver os outros jogadores, que parece que estavam jogando uma pelada de fim de ano, uma coisa assim, meio que, ó, tá tudo certo. Pô, não tá tudo certo, cara. É o Santos Futebol Clube que tá jogando. Os jogadores que lá estão, que ganham muito bem, diga de passagem, e é por isso que tem que ser cobrados. Alguma coisa tem que acontecer. Os diretores têm que tomar uma atitude drástica, fazer uma limpa dentro das perspectivas do time do Santos. Ah, não é assim chegar e mandar embora, empresta, faz alguma coisa. Chega pro cara, fala que não vai ter mais condições dele jogar na equipe do Santos. O cara tá ganhando muito dinheiro e não tá representando absolutamente nada. Se a gente forçar um pouco, eles não querem nem ser cobrados. Que tipo de jogador que é esse, cara? E aí quando a gente olha para a base, aí depois quando ele foi além do 6-0, aí quando ele viu que a porca torceu o rabo, ele quis fazer 3 substituições, aí colocou jogadores que não deveria ter colocado. Aliás, escalou um time que não deveria ser aquele. Preencha o meio de campo. Preencha o meio de campo. Você está com dificuldade? Você está vendo que o time está perdendo as melhores oportunidades, sem falar que o Guilherme perdeu um baita de um gol, o Barreal chutou uma bola na trave, mas isso não justifica. Ah, foi aquela bola que na verdade não saiu, que saiu, né? Que o Mike parou, depois naquele lance saiu o gol de cabeça. Olha, gente, pelo amor de Deus, vai, pelo amor de Deus, aquilo é pouco, isso não justifica, não justifica. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui, se inscreva no canal, ative todas as notificações, dê o seu like que é muito importante, principalmente faça aí os seus comentários. Vamos ver se até amanhã de hoje para hoje tem um técnico diferente, né? Agora precisa saber o que vai acontecer, porque manter ainda membros da comissão técnica desse antigo treinador, aí não dá, né, pá? Tchau.